Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Novamente, meu todo respeito a Vossa Excelência, mas reitero minhas considerações iniciais e essa pergunta que a senhora está fazendo está dentro do escopo do que eu estou sendo investigado. Senhor Mauricídio, uma informação que eu queria que o senhor me desse, basta o senhor dizer se foi físico ou se não foi físico, porque de fato essa informação da Polícia Federal aqui, eu não tenho a definição de como foi esse pagamento. O senhor teria recebido um depósito da ordem de R$400 mil. Esse recebimento no valor de R$400 mil em março do ano passado foi um valor de transferência ou foi um valor de depósito em dinheiro físico? Novamente, com todo o respeito a Vossa Excelência, esse escopo já está sendo investigado pela Polícia Federal, então eu vou seguir a orientação dos meus advogados e do habeas corpus e manter em silêncio. O que você acaba de ver foi a tônica do depoimento do ex-faz-tudo de Bolsonaro, chamado de ajudante de ordens, Mauro Cid. Na verdade, ele se recusou até a falar sobre a idade dele e quantos filhos ele tinha. Recusou a responder qualquer coisa em um comportamento que beirou, inclusive, o deboche, né? O que ocasionou, inclusive, a possibilidade, na verdade, ocasionou a denúncia da CPMI do 8 de janeiro por parte do presidente da CPI, que não é conhecido, né, o Arthur Maia, que não é conhecido por ser um desafeto de Bolsonaro, muito pelo contrário, né? Ele denunciou o Mauro Cid ao STF por abuso do direito ao silêncio. O Mauro Cid, inclusive, despertou muitos elogios porque ele foi ao depoimento usando farda, não é? E depois se soube que o Exército recomendou a ele que fosse fardado, numa tentativa clara, ao negar responder qualquer pergunta, mesmo as mais prosaicas, usando farda, houve ali uma tentativa de debochar de quem o interrogava e de meio que intimidar os seus inquiridores usando a farda do Exército, porque ali os inquiridores se sentiam inquirindo o Exército brasileiro. Não é? E esse comportamento vai ter que ser julgado pelo STF, porque a ministra Carmen Lúcia deu ao Mauro Cid o direito de calar na CPI, mas só no caso de perguntas que pudessem comprometê-lo pessoalmente. E evidentemente que ele dizer a sua idade, dizer quantos filhos ele tem, não é de maneira alguma algo que possa incriminá-lo. Então ele meio que tripudiou, abusou da ordem do STF, da decisão do STF, que ele podia se calar sobre aquilo que o complicava. Os elogios a Mauro Cid, eles foram todos muito efusivos, principalmente por parte do bolsonarismo, mas talvez os bolsonaristas que se aliviaram com o depoimento dele, onde ele não disse nada que podia comprometer Bolsonaro, agora, com as últimas notícias, deve estar se reduzindo a um ponto até de desespero, não só do bolsonarismo, mas como do principal alvo das falas de Cid, que é o próprio Bolsonaro. Na verdade, são o próprio Bolsonaro e a mulher dele, Michele, que agora entra nessa história, como você vai ver aqui. E, na verdade, tudo isso começou com matéria do portal Metrópolis, publicada no início deste ano, mais especificamente em 3 de fevereiro,
que deu conta de que provas ligam Michele Bolsonaro ao caixa 2 da presidência, que a ex-primeira-dama é suspeita de se beneficiar de rachadinha, de que sobre as confusões que fizeram filhos de Bolsonaro serem expulsos do palácio, sobre o misterioso sumiço das picanhas e das moedas da sorte da residência oficial, de funcionários que denunciaram assédio e perseguição com aval do casal Bolsonaro. E agora vem a público que depois de tudo isso que aconteceu na CPMI do golpe, e depois, inclusive, que ele foi denunciado ao STF por abusar do direito de ficar em silêncio, e depois também de ele ter sido informado por muitos senadores e deputados na sessão da CPMI, em que ele depois, que o futuro dele, arcando com a responsabilidade sozinho de tudo que o Bolsonaro fez, e o conhecimento que ele está tendo da postura do Bolsonaro de abandonar os aliados, não é, como o Daniel Silveira, o Marcos Duval, que acabam de ser abandonados pelo Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro empurrou a eles a culpa por todo o golpismo, por um plano golpista que eles dizem que foi discutido com ele, né? O Bolsonaro empurrou a culpa para eles, disse que a culpa, que eles que estão envolvidos nisso, que o Bolsonaro não sabe de nada, não viu nada, e eles desmentem o Bolsonaro. Com tudo isso, o Mauro Cid parece que pensou melhor. Vamos ver uma reportagem que saiu hoje, dia 14 de julho, no mesmo portal Metrópolis, daquela matéria do início do ano, e que mostra que o Mauro Cid está muito próximo de resolver abrir o bico. Vamos lá. Essa matéria do portal Metrópolis diz que, entre aspas, Dona Michele era muito difícil e não gostava de mim, diz Mauro Cid. As inconfidências e o desabafo dele sobre as questões do clã relacionadas a dinheiro são bastante comprometedoras. Ele vai ter que se posicionar agora, ele vai ter que responder às perguntas naturais que surgem diante dessas conversas que estão sendo reveladas. O Mauro Cid optou por não responder às perguntas dos deputados e senadores da CPI do 8 de janeiro no Congresso, mas nos últimos tempos, em conversas reservadas, às quais o portal teve acesso por meio de interlocutores em comum, foi bastante eloquente ao falar dos bastidores dos palácios do Planalto e da Alvorada sob Bolsonaro. Nessas conversas devidamente registradas, o Cid contou que ficava no meio do fogo cruzado entre Bolsonaro e a mulher dele, quando o assunto era principalmente o pagamento de contas da família em dinheiro vivo na boca do caixa. Relacionamento complicado esse. O oficial do Exército diz, por exemplo, que Michele era uma pessoa de difícil trato no dia a dia e que não ia com a cara dele. Dona Michele era muito difícil e não gostava de mim, afirma Mauro Cid. A principal razão da diferença entre os dois tinha como pano de fundo exatamente as questões relacionadas a dinheiro, segundo o Mauro Cid, nesse ensaio de delação premiada contra o Bolsonaro. Ele conta que tinha ordens explícitas de Bolsonaro para pagar contas da própria Michele, mas que o então presidente detestava que ele pagasse também as faturas de familiares da primeira-dama. Mesmo assim, ela mandava essas contas com ordens para pagar. E diz ele, quando isso acontecia, não havia muito o que fazer, sob pena de arrumar mais problemas com Michele. Não ia me meter em briga de casal. Se ela pedia, eu depositava, diz ele, se eximindo de culpa. Na verdade, ele não está se eximindo de culpa, porque como agente público, ele tinha obrigação de não executar tarefas que se confrontassem com seus deveres de servidor e com seus deveres, inclusive, de cidadão. Ele afirma que depois de feitos os pagamentos, apresentava as faturas para Bolsonaro. E veja bem, por que é que a República tem que pagar as contas dos familiares da Michele Bolsonaro?
Isso é quase uma delação, não é? O Mauro Cid, dificilmente, ele é um sujeito bastante frio, ele é diferente de outros bolsonaristas que derretem quando são apertados, assim como aquele coronel Jean Lawande, que virou uma florzinha diante dos deputados e senadores que o inquiriam, né? O Mauro Cid é muito frio e muito calculista, e dá para ver que ele já percebeu que ele vai ficar sozinho nessa, vai ser abandonado pelo Bolsonaro, e ele já está mandando o recado que não vai afundar sozinho, como Daniel Silveira, como Marcos Duval e como tantos outros, não é, que caíram em desgraça por terem apoiado Bolsonaro e por ele foram abandonados. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.